Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica que vai te permitir realizar pelo menos esses 5 efeitos. Lembrando que para a realização desse tutorial será necessária a versão 17 do DaVinci. Então, bora pro tutorial e chá com nós! Bem, a base para o nosso tutorial de hoje está nas novas ferramentas Shape ou formas que foram adicionadas no DaVinci 17. E nós vamos precisar de um retângulo, vamos precisar de um grid e vamos precisar de um render. O DaVinci já tinha e ainda tem uma ferramenta chamada Grid. O problema dessa ferramenta é que ela é limitada na quantidade máxima de células, permitindo apenas 100. Em alguns dos exemplos que eu vou te mostrar, até daria para usarmos a ferramenta Grid. Mas o objetivo é usar a mesma ferramenta em todos os exemplos. Então eu não vou usar essa ferramenta hoje. Talvez em um outro vídeo, ou talvez não. A primeira coisa que iremos fazer é configurar o retângulo e o grid. No retângulo, selecione o retângulo e nós vamos desmarcar aqui a opção sólido e vamos definir deixa eu colocar aqui, pronto, e vamos definir aqui uma espessura de borda para ele. Vou colocar aqui 0.002. Ok. Vamos diminuir agora um pouco o tamanho do nosso retângulo. Vou colocar aqui. Pronto. Você pode ver mais claramente que nós temos 9 retângulos criados pela ferramenta Grid, porque aqui no Grid está definido que nós temos 3 células no eixo X e 3 células no eixo Y. Se nós alterarmos esses valores, nós aumentamos a quantidade de retângulos na nossa tela. E aqui em Offset nós definimos o espaçamento entre os retângulos, para ficar mais próximo ou mais afastado. O que vamos fazer aqui é criar algumas expressões para que todo esse processo seja realizado automaticamente. Primeiramente, temos que definir a quantidade total de células que o nosso grid vai ter. E isso vai depender da resolução do seu vídeo. Se o seu vídeo estiver em Full HD, a resolução, ou melhor, a proporção do seu vídeo é 16:9. Então, clique com o botão direito sobre o parâmetro Grid Cells X e selecione a opção Expression. E aqui nós vamos digitar, no lugar do 4, nós vamos digitar 16*1. O asterisco significa multiplicação. Aperto o Enter. E agora nós temos 16 células aqui no eixo X. E no eixo Y nós vamos fazer a mesma coisa. Clica com o botão direito, escolhemos expressão. E aqui nós vamos colocar, vamos arrastar o sinalzinho de mais das células Y até as células X. E vamos dividir, fazer a barra, que é o símbolo de divisão, e colocar 1.778 e aperta Enter. E aqui aparece aqui o número 9, que é a proporção 16:9, que se você dividir 16:9 vai dar exatamente 1.7777778, e lá vai. Vamos criar também agora expressões para os dois últimos parâmetros no nosso grid. Em X offset nós vamos colocar 1 barra, que é dividido, e vamos arrastar o sinalzinho de mais até o cell X. Ok? Então estamos pegando 1 dividido pelo valor de 16, aqui no nosso caso. E aqui no Y offset nós vamos criar também uma outra expressão, e nós vamos simplesmente arrastar o sinalzinho de mais para o X offset.
ou seja, o mesmo valor que estiver aqui vai estar aqui também. Então, no nosso grid já está tudo pronto, a nossa configuração. Agora temos que configurar o retângulo. Clique aqui no botão Pin do nosso grid para que essas configurações possam estar visíveis na hora que nós clicarmos aqui no nosso retângulo. Vamos clicar aqui em retângulo e nós temos aqui os parâmetros do nosso retângulo e também os parâmetros do grid aqui embaixo. Nós vamos criar agora duas expressões para a largura e a altura dos nossos quadrados. Vamos clicar aqui em expressão e nós vamos pegar aqui e arrastar o sinalzinho de mais até o parâmetro X offset do grid e vamos soltar. E aqui na altura nós vamos criar também uma outra expressão e nós vamos arrastar esse sinalzinho de mais para o parâmetro de largura aqui e vai ter o mesmo valor. E agora nós temos o nosso grid perfeitamente ajustado. Nós temos, você pode contar aí depois, 16 quadradinhos na horizontal e 9 na vertical. Se nós quisermos alterar esse valor, basta vir aqui no grid e alterarmos o valor aqui, em vez de vezes 1, por exemplo, vezes 2 ou vezes 3. Ok? Basta simplesmente modificar o valor daqui e automaticamente todos os outros cálculos vão ser feitos e nós vamos ter esse grid perfeitamente alinhado e ajustado. Bom, feito isso, agora nós vamos partir para a diversão. O primeiro exemplo é esse background pixelado animado. Ele é bem simples de fazer. Eu utilizei esse exemplo no tutorial anterior. Então aqui nós temos o nosso retângulo, o grid e o render, como nós definimos anteriormente. A única coisa que eu precisei acrescentar aqui agora foi essa ferramenta aqui, Fast Noise, que ela vai criar um padrão tipo nuvem aleatório. Nós configuramos aqui, por exemplo, podemos alterar aqui os detalhes, o contraste, o brilho, a escala. E o mais importante aqui nessas configurações é esse parâmetro aqui, que vai fazer com que ele se anime. Se você deixar o valor em 0, ele vai ficar estático. À medida que nós vamos aumentando, nós aumentamos a velocidade com que as nuvens, né, no caso aqui, elas vão se alterando. Quanto maior o valor, mais rápido elas vão se movendo. Então, feito isso, nesse parâmetro, nós criamos também um parâmetro, utilizamos um objeto de background. Você pode colocar aqui, por exemplo, um gradiente, escolher duas cores da sua preferência, pode escolher também um gradiente quadrado, redondo, angular, fica a seu critério. Então nós juntamos, colocamos aqui no Merge as duas opções e aí usamos essa ferramenta aqui, Mosaic Blur. E aqui tem um detalhe importante, nós vamos usar essa ferramenta em basicamente todos os nossos exemplos e eu coloquei aqui na fórmula, na expressão aqui da frequência do pixel, eu coloquei essa fórmula que vai pegar o mesmo valor do céu X lá no nosso grid. Por exemplo, eu vou colocar aqui no grid, ele vai pegar esse valor, 32. Porque se eu alterar aqui, por exemplo, colocar 3, ele vai alterar também aqui o mosaic, vai diminuir a frequência. Porque se eu fosse alterar manualmente, ele não encaixaria com o nosso grid, entendeu? Então é bom você sempre linkar essa frequência, ou você faz isso manualmente, ou então você cria uma expressão para linkar com o seu grid. E aí automaticamente quando você altera aqui no grid, bota aqui 4, por exemplo, ele automaticamente vai alterar as configurações. Então vamos deixar aqui no 2. E aí está, criamos um merge para colocar o nosso grid
em cima do nosso mosaico, e aí nós temos um background pixelado. O próximo exemplo é uma transição entre duas imagens. Aqui também o processo é basicamente o mesmo. Nós temos aqui então o retângulo, o grid e o render, como nós definimos anteriormente. A única diferença aqui é que eu coloquei uma máscara de retângulo, essa daqui, que ela vai fazer o seguinte, vou mostrar aqui. À medida que ela vai fazer com que a nossa grade seja apresentada gradualmente. Observa aqui que ela vai se formando, ok? E depois de um certo tempo ela vai desaparecendo aqui, ó. Mais para frente. Opa, agora ela está saindo. Isso é opcional, não fica a critério. Você pode fazer ela subir, descer para a direita ou para a esquerda. Então o que muda aqui? Nós usamos também o Fast Noise, só que aqui no caso eu coloquei aqui na frequência de atualização dele 0, então ele não é animado. Eu aumentei o detalhe, aumentei um pouquinho o contraste. Aqui também fica a seu critério, de acordo com você muda. O que vai fazer diferença aqui no nosso caso, por exemplo, eu usei também o Mosaic Blue, tá? Usei aquela mesma fórmula para pegar a quantidade de células do nosso grid. A ferramenta chave aqui nesse exemplo é essa ferramenta aqui, Dissolve. O que ela vai fazer? Ela pega duas imagens e através desse parâmetro aqui, background, foreground, que nós animamos, fizemos um keyframe aqui dele, aqui nesse ponto 10, ele está aqui em 1, ou seja, ele está pegando essa imagem aqui. A imagem 2 é essa daqui. A imagem 2 ela vai pegar quando estiver em 0. Então assim, quando eu for avançando aqui no final, ela ficou em 0. E aqui nessa ponta, nessa entrada rosa, tem aqui um mapa, como você pode ver, o mapa de dissolução, que ele vai pegar, no caso, o nosso Mosaic Blue aqui. Ou seja, ele vai começar pelas partes mais claras, ele vai começar a revelar, ele vai dissolver e revelar a transição pelas partes mais claras e vai finalizar com as partes mais escuras. Como você pode ver aqui, ó. Então, se você alterar aqui, por exemplo, no Fast Noise, as configurações dele, colocar menos detalhe, aumentar o contraste, aumentar o brilho, diminuir, você vai alterar a forma como vai ser realizada a transição. Se você alterar também esse parâmetro aqui, você altera o formato das nuvens, né, aqui no Fast Noise. Eu vou colocar aqui. Você pode escolher uma forma diferente. Aumentar aqui, por exemplo, diminuir os detalhes. A escala, vou aumentar a escala. Então você pode brincar com esses parâmetros aqui e fazer de acordo com você desejar. Então a chave aqui no nosso efeito é o Dissolve, né? Usamos aqui a operação Gradient Wipe, que ele vai usar essa mudança da parte clara para a escura como referência. E aí você pode usar como você desejar. Eu adicionei aqui também um node background aqui. Se você quiser, por exemplo, eu criei um merge aqui, não é necessário, mas eu criei um merge aqui, você pode, por exemplo, alterar esse valor de band e colocar por exemplo, eu coloquei aqui uma cor meio amarela, então a nossa imagem aqui ela vai ficar com um tom mais amarelado. Eu coloquei aqui, posso aumentar aqui e diminuir. Da mesma forma aqui na outra imagem eu coloquei um tom azulado, então se eu aumentar o blend, nós temos uma imagem um pouco mais azulada. Dá um efeito legalzinho aqui, ó.
E aí você pode, por exemplo, depois que acabar a animação, tirar o blend para ficar a imagem na cor natural. Nosso terceiro exemplo é esse painel LED. Aqui o processo é o mesmo, nós usamos aqui a ferramenta retângulo, grid e render. Só que em vez do Fast Noise, né, que nós estávamos usando, eu usei uma imagem, um vídeo, um trecho de um vídeo, né, e estou usando também aqui a ferramenta Mosaic Blue para fazer o quadriculado. E eu estou usando a mesma fórmula, que vai pegar a quantidade de células lá do nosso grid. Que no caso aqui eu coloquei maior, coloquei 144, veja aqui, eu coloquei o grid vezes 9, então ela vai ter 144 células na horizontal e 81 na vertical. E aí nós juntamos tudo nessa imagem aqui. Eu coloquei e acrescentei então uma ferramenta, essa ferramenta raios, para dar um pouco mais de brilho e a impressão de luminosidade. E aí eu converti essa imagem, você vê que aqui é uma imagem, um vídeo normal, em 2D. Aí eu usei essa ferramenta Image Plane 3D, que é para transformar essa imagem em um plano 3D e poder trabalhar nessa rotação aqui que você está vendo, um ambiente 3D. Como é que eu uso isso? Então, aqui eu não vou explicar essa parte, porque provavelmente eu vou falar sobre isso num próximo tutorial, mas eu converti a nossa imagem plana em uma imagem 3D, e aí eu acrescentei vou colocar aqui para você ver aqui, eu acrescentei essa câmera 3D, e eu estou rotacionando a câmera, né? Na verdade, a imagem ela continua parada. Quem muda aqui nessa imagem aqui é a nossa câmera. Ela rotaciona e aí eu tenho um render 3D que vai transformar esse ambiente 3D em 2D de novo, que é o que nós estamos vendo aqui. Eu acrescentei um background preto, simplesmente para ficar mais bonitinho, e está pronto. Bem simples de fazer. E falando de painel LED, que tal esse letreiro LED? Aqui nós temos basicamente a mesma ideia, né? Nós temos aqui o retângulo, o grid e o render, né, que nós estamos usando em todos os exemplos. Nós temos aqui o nosso letreiro, tá? Eu animei aqui a opção Layout, que faz com que esse texto fique se locomovendo, né? A expressão que eu estou usando aqui é bem interessante. Eu movi o letreiro para fora da área da tela. Aqui. Você pode ver que coloquei aqui um pouquinho fora da tela. E a posição que eu tinha era essa daqui, ó, 2.243. Isso pode variar no seu caso. Então, na expressão eu coloquei aqui. Deixa eu tirar a expressão. Tá. Quando você cria aqui expressão, ele já vai te dar aqui, ó, point 2.243,05. Esse é o ponto atual do nosso texto. Então, a expressão que eu fiz foi acrescentar, depois do 2.243, eu coloquei menos, né? Por que menos? Menos porque ele está indo no sentido da direita para a esquerda. Se o texto estivesse indo para o outro sentido, seria mais. Então ele vai menos a qualquer, entre parênteses, time. Essa função, esse parâmetro aqui, essa variável time, significa o frame que eu estou no momento. No caso aqui, eu estou no frame 0. Quando eu estiver no frame 1, o time vai ser 1. Então eu vou pegar esse time, que é o frame, né? Vai ser vezes, vou multiplicar a largura do retângulo 1, desse carinha aqui. Eu vou pegar o parâmetro retângulo 1.width,
que é a largura de cada quadradinho nosso, ou seja, a cada frame o nosso texto vai andar um quadradinho, ok? Então ele vai sair da direita para a esquerda e a cada frame ele vai ocupar um quadradinho, quer ver? Tá vendo? Se eu andar um frame, um quadrado, um frame, um quadrado. Se você não fizer isso, se você não quiser fazer essa fórmula, vai funcionar, vai ficar um pouco esquisito. Então, é bom colocar essa fórmula aqui. Então aqui nós temos no grid, nós temos 16 vezes 4. Ok? Eu poderia colocar um valor maior, um valor menor, certo? O bom com aquela expressão é que o nosso texto vai sempre andar um quadradinho. Então eu vou colocar aqui vezes 4, como estava. Então aqui nós temos o nosso letreiro. Vamos usar a opção Mosaic Blue, né, para criar os quadrados. E o background, nós vamos colocar um background preto. Então nós temos aqui a primeira parte pronta. E aí nós vamos usar essa ferramenta aqui chamada Bitmap, que vai converter essa imagem, vai tirar os tons de cinza e vai deixar ela só preta e branca. Como você pode ver aqui agora, ela ficou completamente preto e branco. E aí nós vamos essa ferramenta Bitmap é uma ferramenta de máscara, então nós vamos conectar ela com um background vermelho que vai transformar o nosso texto vermelho, tá? Se você quiser alterar a cor dos LEDs, você pode alterar aqui. Ok? Vamos deixar vermelho. E aí quando nós fizermos aqui o Merge, nós estamos colocando esse nosso grid sobre o nosso texto. Então ficou assim. E aí eu acrescentei essa ferramenta Soft Glow, que é para dar um efeito, um brilhozinho, né, como se estivesse aceso, né? E conectei mais um background preto, na verdade um background vermelho escuro, que é para poder colorir os outros LEDs, né, que estão apagados. E aqui agora eu usei uma ferramenta retângulo para criar uma máscara, dizendo apenas qual a parte que eu quero visível disso daqui tudo. Então eu deixei somente essa parte central visível. E aqui eu acrescentei o background preto para fazer o fundo realmente da imagem. E aí está pronto. E por fim, nós vamos ver agora esse globo pixelado. O processo aqui, novamente, é muito parecido com os outros que nós vimos. Nós temos o nosso retângulo. Aqui eu estou usando um grid vezes 12. Então eu vou ter aqui 192 células no eixo X e 108 no eixo Y. Então, como base desse projeto, eu estou usando uma imagem, aqui preto e branco mesmo, do globo do planeta Terra. Estou usando o Mosaic Blue para dar uma pixelada, usando a expressão aqui, ó, para pegar o número de células do nosso grid. Tá? Eu posso, porque se eu quiser alterar aqui, vou colocar 6, por exemplo, ele vai alterar automaticamente, tá bom? Então aqui eu tenho o Mosaic Blue, e aí, em vez da ferramenta Bitmap que nós usamos no exemplo anterior, eu estou usando a ferramenta Brightness e Contrast, porque a ferramenta Bitmap ela é uma máscara. Então ela não vai funcionar muito bem aqui nesse exemplo. Então eu usei essa ferramenta Brightness, que ela faz basicamente o mesmo efeito, né? Eu alterei aqui o contraste, eu coloquei o contraste para 1, coloquei o máximo.
E alterei o parâmetro aqui low e high para mais ou menos assim, para tirar o máximo possível aqui dos quadradinhos cinza. Não deu para tirar todos, mas dá para o gasto. Ok? E aí eu fiz aqui um merge. Então nós temos aqui já então aqui, ó, o nosso planeta quadriculado. Feito tudo isso, eu joguei essa composição dentro de uma esfera 3D. Aqui ela está, nossa esfera 3D. Simplesmente conectei o nosso merge com a esfera 3D. Eu utilizo a ferramenta Shape 3D aqui e mudo o shape aqui para esfera. Muito bem. E aqui no Merge 3D eu acrescentei a nossa câmera, que é necessário colocar uma câmera para posicionar, né, a visualização. E eu alterei aqui em Transforms, coloquei um keyframe na rotação, que vai fazer esse efeito do planeta rodar. Como você pode ver aqui. Feito isso, usei um render 3D para transformar tudo em 2D, como você pode ver aqui. Mas observe que o fundo está transparente, então tem que acrescentar um background. Eu coloquei um background gradiente aqui em tons de cinza, como você pode ver. E adicionei esse efeito aqui de breaking news aqui, apenas para ficar mais interessante. Não vou falar a respeito disso, é bem longo e não é o foco desse tutorial aqui. Então, conectei todo esse breaking news com o nosso globo, um merge, e aí está pronto. Bom, e é isso aí. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, escreva aí nos comentários alguma dúvida que ficou, talvez eu passei por alto algum detalhe. Lembrando que eu vou colocar todos esses projetos que eu apresentei aqui hoje lá no meu canal no Telegram. Então é isso aí. Obrigado por ter ficado até aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu!